Tava esperando desde de manhã esse horário agora. Boa tarde a todos. Pessoal, como o ensaio tá bom, mas eu acho que dá pra melhorar. Vamos de novo. Boa tarde a todos. Agora tá bem melhor. Gente, é o seguinte, conta com 150% da minha energia, porque é uma responsabilidade enorme fechar um evento como esse. Eu me sinto muito honrado, pela segunda vez consecutiva, estou sendo convidado para fechar o Congresso Nacional de Vendas da KLA. Conta com 150% do meu gás, conhecimento, eu vou dar o melhor de mim aqui para você. Eu quero parabenizar você por ter ficado desde manhã, eu também estou aqui, desde a palestra do Marcelo Ortega, desde manhã. Eu quero parabenizar a você que está anotando, está aprendendo. Quero parabenizar a KLA e todos os palestrantes que me antecederam. E quero pedir uma coisa para você. Para o nosso fechamento realmente ser bom, eu preciso contar com a participação de vocês. Eu posso contar com a sua participação, sim ou não, gente? Sim. Yes! Então vamos começar agora. Depois de um dia inteiro de conhecimento, de tantas palestras maravilhosas, eu convido todos vocês a participar agora de um relaxamento. Mas fiquem tranquilos que não vai ser nada zen, senão a gente ia dormir agora, não é? Vai ser um relaxamento mais ou menos como se fosse uma ginástica laboral, algo mais interessante, algo mais gostoso. Então, por gentileza, vamos ficar todos de pé, fiquem com as mãos livres e vamos acordar. Vai lá, pessoal. Seguinte, o relaxamento é da seguinte forma, vira para a sua direita, por gentileza, e com todo o respeito, é claro, coloque as duas mãos nos ombros do colega da frente. Vai lá. Isso! E atenção, senhoras e senhores, para relaxar um pouquinho, faz uma massagem no amigo da frente. Vai lá! Yes! E agora, karatê! Oi! Olha o karatê! Tá bonito demais! Ah, que plateia linda! E agora atenção ao tapinha, pessoal! O tapinha, o tapinha! Isso! Agora, turma, hora de descontar! Virou! Vai lá! Amassa, amassa! Ai, delícia! Isso! Karatê! Karatê! Muito bem! Agora, tapinha! Olha o tapinha! Ok, pessoal, de frente pra mim, vamos alongar um pouco. Levanta os braços, jogando o corpo para trás, falando um bem alto. Vamos lá? 1, 2, 3, vai! Uou! Agora pra frente. Uou! Pra sua esquerda. Uou! Pra direita. Uou! Quem está se sentindo melhor agora, levanta a mão e grita eu! Aplausos pra vocês, valeu! Então vamos começar pra valer. A única coisa que eu quero te pedir, deixa uma folha em branco pro final, tá bom? Aguarda, segura uma folha em branco para o final, que a gente vai precisar para uma dinâmica. A palestra de hoje nós vamos falar sobre os 5 pilares do sucesso em vendas e motivação em vendas. Quais são eles? Rapidamente, número 1, tenha metas pessoais. Por que ter metas pessoais? Porque esse é o motivo que te coloca em ação. A gente já vai falar disso. Segundo pilar, tenha atitude. Alguns palestrantes já falaram a respeito da importância da sua atitude. Terceiro pilar, seja extraordinário e não perfeito. Quarto pilar, navegue no oceano azul. E o quinto e último pilar, seja feliz no caminho. Muito bem, então vamos começar. Primeiro pilar, tenha metas pessoais. Por que ter metas pessoais? Porque são as suas metas pessoais que vão te dar um motivo. Elas que vão te dar um motivo para ação. Na verdade, elas vão te dar um negócio chamado motivação. A etimologia da palavra motivação significa um motivo para você entrar em ação. Você não vai acordar de manhã com os olhos brilhando para poder vender mais, para aumentar suas receitas, aumentar sua comissão, por causa somente, tão e quão somente, do planejamento estratégico da sua empresa. Você não vai fazer isso apenas porque o gerente, o supervisor, ele está ordenando. Você não vai fazer isso porque a empresa precisa. Você vai fazer, em última instância, por causa dos seus sonhos. Porque você quer uma casa melhor, você talvez queira pagar suas dívidas, talvez você queira dinheiro investido, talvez você queira liberdade financeira, talvez você queira dirigir um carro zero, talvez não, talvez você queira fazer viagens pelo Brasil ou pelo mundo, talvez você queira dar um presente para alguém que você ama e que você gosta, então você vai fazer, em última instância, por você mesmo. Estou falando alguma besteira aqui, pessoal? É isso aí, sim ou não? Sim. Na verdade, precisamos saber qual é o nosso motivo.
E quando você tem muito claro o seu motivo, o que você vai fazer? Você entra em ação, você pula da cama com os olhos brilhando, você vai fazer o que tem que ser feito, e não importa a dificuldade. Segundo a revista Exame, senhoras e senhores, ela coloca numa reportagem de capa dizendo o seguinte: funcionário feliz igual lucro maior. Vocês concordam com essa afirmação, sim ou não? Eu tive o privilégio de conhecer o jornalista que fez essa reportagem. Eu estive com ele quando eu estava dando um treinamento na Tigre, e ele disse assim para mim, ele foi o mesmo que fez aquela, as maiores e melhores para se trabalhar, vocês se lembram? E ele disse assim: Rodrigo, na minha opinião, as melhores empresas para se trabalhar são as mais lucrativas, mas antes de eu escrever alguma coisa a respeito, eu preciso fazer uma pesquisa científica. Qual não foi a minha surpresa, pessoal, que alguns meses depois dessa nossa conversa, por todas as bancas do Brasil, funcionário feliz igual lucro maior. Eu não tive dúvida, eu fui lá, comprei e vamos conhecer um pouquinho do que tinha escrito dentro dessa matéria. Número 1, garantir a motivação de uma equipe muitas vezes já não é mais nenhuma questão de lucros maiores ou menores, e sim um fator determinante. Quem consegue ler me ajuda? Para quê, pessoal? Um fator determinante para a sobrevivência. Em outras palavras, senhoras e senhores, está na hora dos líderes perceberem que é importante investir em treinamento de comportamento, treinamento comportamental, atitude. É importante você fazer isso. Por quê? Porque motivação é um fator determinante para a sobrevivência das empresas. Não dá mais para você ter uma equipe de vendas com pessoas desmotivadas. Agora, nós vamos falar aqui a respeito de como motivá-las de verdade. Porque uma coisa é uma motivação externa, de fora para dentro, essa dura pouco. A verdadeira motivação é aquela de dentro para fora, chamado automotivação. É a motivação que é inspiradora. O funcionário, o colaborador, o vendedor, o profissional de vendas, ele continua dando o melhor dele, não pela empresa, muitas vezes, mas sim por ele mesmo. Agora, o verdadeiro líder é aquele que consegue linkar o planejamento estratégico da empresa, as necessidades da empresa, junto com as metas pessoais dos seus colaboradores, vendedores e equipe. Esse líder, ele consegue mostrar para cada um da sua equipe como ele vai realizar os sonhos pessoais dele, o que ele quer, fazendo o que precisa ser feito. Aí, senhoras e senhores, ele pode até sair um pouquinho. Eu estava conversando agora há pouco com a Alessandra, editora-chefe da Venda Mais, sobre o Raul, e ela falou assim: puxa, o Raul, eu perguntei, o Raul foi morar 2 anos nos Estados Unidos, foi estudar, e ele continuou gerindo a empresa, ele continuou liderando. Ela falou, de longe, continuou liderando. Por quê? Porque é um líder inspirador, inspira as pessoas a fazerem mais por elas mesmas do que normalmente elas conseguiriam fazer sozinhas. E você só vai conseguir isso de um jeito, se você entender qual é o motivo que vai colocar as pessoas da sua equipe em ação. Estão comigo até aqui? Sim ou não, gente? Legal? Vamos em frente, então. Escolhas estratégicas, o tal do planejamento estratégico, são dramáticos na hora de atingir o resultado, mas representam apenas 5% do sucesso. Os outros 95% vêm da execução, que depende da qualidade e do comprometimento dos funcionários. Senhoras e senhores, o nome do jogo é comprometimento. É disso que a gente está falando. Como nós vamos conseguir o comprometimento de todo mundo, equipe? Só tem um jeito. Segundo Stephen Covey, o autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele diz em um artigo o seguinte: eu recomendo que os CEOs adotem um engajamento total no que se refere a treinamento e desenvolvimento do seu pessoal. Isso é um investimento nos seus empregados e não um custo. Os empregados precisam sentir-se como um investimento e não como um custo. Muitos de vocês aqui investiram do próprio bolso, parabéns. Agora outros, a empresa investiu em você para estar aqui. E quando você percebe o quanto de conhecimento que você adquiriu hoje, você se dá conta do seguinte: caramba, a empresa me valoriza, ela investiu em mim. E você devolve com que moeda? Uma moeda chamada comprometimento. Então esse foi o primeiro pilar, tenha metas pessoais. Segundo pilar, tenha atitude. Por que atitude? Atitude, iniciativa, proatividade. Você precisa ter atitude para conseguir realizar as suas metas pessoais. Segundo a revista Você S.A., ela disse o seguinte numa reportagem de capa, presta atenção: entre conhecimento e atitude. Antes de eu mostrar a revista, eu te faço uma pergunta. Na sua opinião, o que é mais importante? Que você conheça tudo sobre o produto e o serviço da sua empresa, mas não tenha atitude nenhuma? Ou que você não conheça tudo ainda, mas que você tenha uma atitude de buscar esse conhecimento? Qual é a melhor opção, qual é o melhor vendedor para a sua equipe? O primeiro ou o segundo? O segundo é óbvio. Então a revista Você S.A. lança uma reportagem de capa dizendo o seguinte: senhoras e senhores, por que você pode perder o emprego? Eu até imagino você cutucando a pessoa do lado e falando: não era uma palestra de motivação? E a primeira coisa que ele começa a falar para nós é: por que eu posso perder o emprego? Calma, tem boas notícias aqui.
Você vai descobrir que as pessoas estão sendo demitidas no mercado lá fora, não é por causa de falta de conhecimento técnico, e sim por causa de atitude e comportamento. A revista Você S.A., depois de passar por mais de 1000 empresas, a grande maioria multinacionais, ela chegou à seguinte conclusão: as pessoas estão sendo demitidas e perdendo oportunidades na vida, não é porque ela não fala inglês fluente, não é porque ela não entende de Word e de Excel, não é porque ela não sabe das características técnicas do produto ou do serviço que ela vende. As pessoas estão perdendo oportunidades na vida, senhoras e senhores, por causa de atitudes gravíssimas. Eu vou te falar de 12 agora, não dá tempo de anotar, mas depois vocês entram no site e pegam as telas e aí você tem essas atitudes. Tudo bem? Vamos lá, quais são as 12 atitudes gravíssimas? Primeiro, ser uma pessoa temperamental de difícil relacionamento e mal educada. Ser descuidado com a aparência e com a higiene pessoal. Não saber trabalhar em equipe, não trabalhar com empenho, com vontade. Ser preconceituoso, ser mau caráter, ser uma pessoa negativa, pessimista. Quem consegue ler me ajuda? Reclamona. Eu posso abrir um parênteses na palestra aqui, pessoal? Você conhece alguém assim, que só reclama da vida? Aquela pessoa que chega perto de você só para falar de desgraça, de crise, que nada dá certo, que nada funciona. Vocês lembram daquele personagem desenho animado, Hard? Lembra? Olha ele na tela lá, ó. Ó céus, ó vida, ó azar, só chove em mim. O Hard, ele fala: eu sou tão azarado, mas tão azarado, que se eu comprar um circo, o anão cresce. Tudo que eu faço na minha vida dá errado. Esse é o Hard. Pergunto a vocês, eu conheço um monte. Alguém aqui conhece pelo menos uma pessoa? Se não olha para ninguém, para não termos problemas, ok? Não temos problema aqui. Apenas pense e levanta a mão. Quem conhece pelo menos um Hard? Levanta a mão, deixa eu ver na sala. Nossa, todo mundo... Oi, fala, Edgar. Aqui não tem Hard. É lá fora que vai ter Hard, né, Edgar? Então é o seguinte, pessoal, olha só que interessante. O Hard é aquela pessoa que quando entra na empresa, ele vem com a nuvem preta em cima da cabeça, vem chovendo e em alguns casos ainda tem um urubu voando. Esse é o pior caso. E aí a vovó nos ensinou um ditado. Me ajuda aqui, turma. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Eu tomei a liberdade de mudar esse ditado no meu primeiro livro, se você me permitir. Eu escrevi o seguinte: diga-me com quem andas, que eu te direi para onde vais em sua vida. Se o seu melhor amigo for um Hard, cuidado, você começa a ficar igual ele. Você fica reclamão igual ele, negativo igual ele, para de vender igual ele, fica pobre igual ele. O Hard é uma peste, o bicho pega, é como se fosse um vírus. O Hard é um negócio complicado. Aí as pessoas perguntam: Rodrigo, quando o Hard aparece? Sexta-feira é muito difícil, por quê? Final de semana finalmente chegou e ele então está feliz da vida. Quando o Hard sai da toca? Me ajuda aqui, pessoal. Segunda de manhã, todo mundo fala isso. Eu sou obrigado a falar para você o seguinte: eles saem da toca, na verdade, no domingo à noite. Quando eles estão em casa, eles ligam a televisão e escutam aquela famosa musiquinha. Acabou o final de semana, aí abre a porta da empresa e lá vem o Hard, carregando um mundo nas costas, com aquela negatividade. Então o que você faz? Se você tem alguém do seu lado que é um Hard, o que você faz? Foge dele, porque senão pega. Outro dia eu falei isso, né? Uma pessoa lá no fundo da plateia levantou a mão. Eu falei: por gentileza, lá, tudo bem, seu Rodrigo? Mas o que eu faço quando o Hard é aquela pessoa que dorme do meu lado todo santo dia? Bom, gente, esse é assunto para outra palestra, ok? Vai fazer uma terapia do amor, terapia do casal. Vamos continuar aqui. Não saber ouvir, ser inflexível, não ter jogo de cintura, ser atrapalhado, ter dificuldade de comunicar, ser medíocre e não se encaixar na cultura e nos valores da empresa. Pois bem, senhoras e senhores, convido todos agora para participar de uma enquete. Quem acertar a resposta exatamente vai ganhar 1 milhão. Alguém está interessado no 1 milhão? Edgar, você trouxe 1 milhão aí? Então mostra aí pro pessoal, 1 milhão está ali com o Edgar, olha só 1 milhão ali na mão, pessoal. Quem acertar pode levar 1 milhão para casa, ok? A enquete é a seguinte. Deixa eu aproveitar e apresentar o Edgar para vocês. Gente, o Edgar, ele há 12 anos me acompanha, é DJ profissional. Ele também é empresário, tem uma produtora de áudio e vídeo, além de ser compositor e músico. Faz música para o SBT, para Globo, para Record. Às vezes está assistindo lá um Globo Repórter, toca uma musiquinha que você nem consegue ouvir direito, mas no final do mês o homem ganha royalties. Tá rindo até de fratura exposta, pessoal. Vamos dar uma salva de palmas aqui para o Edgar? Valeu, Edgar, seja bem-vindo. Valeu, seja bem-vindo. Joia. A enquete é a seguinte: a cada 10 pessoas que são demitidas, quantas, na sua opinião, são demitidas por atitude e comportamento? Não adianta falar que são as 10, vamos usar o bom senso. Tem uma empresa, escutei aqui 8,
9, 7. Que mais? 3, olha só, variou de 3 a 9. Você já assistiu minha palestra, Joval? Já? Ah, já assistiu, né? Por isso que você sabe de cor. Tudo bem, você vai ganhar 1 milhão. Gente, variou aqui de 3 a 9. A ideia é a seguinte, o resultado é espantoso. Praticamente 9 a cada 10 pessoas são demitidas por atitude e comportamento. Exatamente falando, 87% das organizações demitem os profissionais por causa de atitudes individuais, temperamento pessoal, a maneira como se relacionam e a incapacidade de liderança. O Joval aqui falou 87%, ganhou 1 milhão, por favor, uma salva de palmas para ele aqui. Isso, pega 1 milhão lá com ele, parabéns Joval, muito bem, leva 1 milhão para casa. O seu primeiro milhão, você pode falar que você foi na Calhar e já fez o primeiro milhão, ok? Aplausos mais uma vez para ele, obrigado, obrigado. Valeu, Joval. Dando sequência, Edgar, então vamos lá. Gente, olha só que interessante. Minarelli diz nessa reportagem, os profissionais estão ficando muito parecidos do ponto de vista técnico. Agora eu vou falar uma coisa para você. Você consegue imaginar, qualquer um dos palestrantes que estiveram nesse dia de hoje, ele vem aqui e fala assim, todos os vendedores que estão nessa sala são todos iguais. Você não ia gostar de uma afirmação dessa, por um único motivo. Você é ser humano, assim como eu. O fato de sermos humanos significa o seguinte, nós queremos reconhecimento. A gente quer um tapinha nas costas do chefe dizendo, eu estou orgulhoso do seu trabalho. A gente quer ganhar o prêmio, o troféu do o melhor campeão de vendas. É verdade ou não é, pessoal? Eu não escutei direito, é verdade ou não é? É verdade, a gente quer reconhecimento, a gente precisa disso. Então, o que vai diferenciar mesmo um profissional do outro é a pessoa que cada um é. E agora, se você me der a liberdade, eu quero conversar com você sobre quem é você. Talvez uma das mais difíceis e importantes perguntas a serem respondidas. Quem é você em todos os aspectos da sua vida? Não só profissional, mas quem é você como marido, como esposa, como pai, como mãe? Quem é você ao cuidar da sua saúde física? Quem é você em todos os sentidos? Por isso, a melhor pergunta que você pode fazer é se olhar no espelho, sozinho, sem nenhuma testemunha, olhar dentro dos seus próprios olhos e perguntar-se o seguinte, eu estou fazendo o melhor que eu posso? Eu estou fazendo o melhor de mim? Eu estou dando o máximo de mim? Segundo Bernardinho, ele diz o seguinte, que a vitória não é tão importante quanto a preparação para a vitória. Se você perder, mas saber, tiver a convicção que você deu o melhor de você, ótimo! Agora, muitas pessoas nessa sala vão responder o quê? Sejam sinceros comigo. A resposta é não, eu posso melhorar. E ainda bem que é não. Isso significa que você tem humildade para dizer, eu tenho um caminho para aprender, eu tenho ainda onde crescer. Todas as vezes que você fala que você ainda pode melhorar, você abre um campo para o seu cérebro para buscar soluções alternativas de crescimento e melhoria. O dia que você achar que não tem mais nada para aprender, pode preparar o caixão, não é verdade, pessoal? Que aí acabou a graça de viver. Nós, e eu me considero um eterno aprendiz. Eu estava sentado aí junto com você hoje e eu aprendi um monte. Por quê? Porque enquanto eu achar que eu tenho muito que aprender, eu consigo absorver conhecimento. A hora que eu me bloquear e achar que eu já sei de alguma coisa, aí você para de crescer, aprender e mudar. E esse é o nosso próximo pilar. Eu convido você a tomar uma decisão, seja extraordinário, mas você não precisa ser perfeito. Agora, ser extraordinário significa o seguinte, vamos lá, um exemplo. Imagine nas quartas de finais de uma Copa do Mundo. Você tem lá uma Copa do Mundo, as quartas de finais. Você concorda comigo que todas as seleções que estão participando das quartas de finais são excelentes seleções? Me ajuda aqui, sim ou não? Sim. No entanto, pessoal, a gente fica de quem que o mundo inteiro fica sabendo? Do terceiro lugar, do segundo ou do primeiro lugar, a seleção campeã mundial? Terceiro, segundo ou primeiro? Do primeiro, do número 1, do melhor, é dele que o mundo fica sabendo. E aí, aparecendo então, o nosso querido e extraordinário Cafu. Concordam que ele é extraordinário por todos os recordes que ele tem, mas não é perfeito? Concordam, sim ou não, gente? Já que nós estamos falando do Cafu, que levantou a taça quando o Brasil foi tetracampeão mundial, lembra de uma coisa, olha que interessante, o quanto o Cafu nos ensina. O Cafu é uma pessoa extraordinária, mas não perfeita, por quê? Ele tem humildade. Qual a humildade que Cafu tem? Gente, ele tem a humildade de querer aprender, de estar buscando melhorar sempre. Eu conheci o Cafu pessoalmente. E quando eu tive com o Cafu, eu fiquei impressionado pelo carisma e pela humildade, que ele gastou um tempo comigo. Nós conversamos.
E, gente, no momento de maior glória da vida dele, em que ele levanta a taça para bilhões de pessoas no planeta assistirem, ele não esqueceu suas origens, ele não esqueceu de onde ele veio. Estava escrito na camisa dele, 100% Jardim Irene. Lembram disso? É disso que a gente está falando aqui. Não importa de onde você veio, nem onde você está, o que importa é onde você quer chegar. Mas para chegar lá, você não pode esquecer que você, das bases, você não pode esquecer da importância que é você estar disposto a aprender sempre. Você está aberto ao aprendizado. Por isso que eu comecei a palestra dando os parabéns para cada um que está aqui. Realmente, porque não é fácil ficar um sábado, um dia inteiro, você podia talvez estar em outros lugares, mas você tomou a decisão de vir aqui. Então, gente, eu não sei quando foi a última vez que você deu parabéns para você mesmo, mas de vez em quando é bom fazer isso. Querem aprender como é que faz isso? Levanta a mão direita comigo, vamos lá. Aí faz assim, olha pessoal, parabéns campeão, muito bem, parabéns, isso aí. De vez em quando você tem que dar os parabéns para você mesmo. Ok, pessoal? Vamos lá, Edgar. Recordes não faltam para o Cafu, na sua trajetória com a camisa canarinho. Ele é o que detém o maior número de vitórias pela Copa do Brasil, com 13, uma a mais do que Dunga, Pelé e Tafarel. Olha que impressionante, ele podia ser estrela, arrogante, mas não é. E já que nós estamos no maior congresso de vendas nacional, maior congresso de vendas desse país, e estamos falando de vendas e de ser extraordinário, que tal nós falarmos do maior vendedor do mundo? Eu não estou falando do livro do Og Mandino, eu estou falando do cara que está no Guinness Book, no livro dos recordes, o maior vendedor do planeta Terra. Curiosidade, quem já ouviu falar desse cara? O nome dele é Joe Girard. Quem já ouviu falar dele, levanta a mão por favor. Olha só, olha que interessante, vocês que levantaram a mão, fica com a mão levantada, dá uma olhada para a sala toda. Vocês acham que tem muitas ou poucas pessoas com a mão levantada? Pouquíssimas. Num congresso nacional de vendas, que o público são profissionais de vendas, pouquíssimas pessoas ouviram falar desse cara. Para você ter uma ideia, por que ele é considerado como o maior vendedor do planeta Terra no livro dos recordes? Dá uma olhada. Ele vendeu em um ano, sozinho, 1.425 carros. Ele é vendedor de carro. Alguém aqui trabalha com vendas de automóveis? Por gentileza, levanta a mão. Uma pessoa? Ok, tá ali. Eu já dei palestra na Ford, na Citroën, na Mercedes-Benz, na Fiat, e eu posso garantir para vocês uma coisa, pessoal, é uma média extraordinária. Só que atenção, aqui comigo, não é o que você faz de vez em quando que vai mudar a sua vida, mas é o que você faz numa base regular e consistente, dia após dia, ao longo dos anos, que vai fazer toda a diferença. Por isso ele está no livro dos recordes, não por causa de um ano, mas por ter vendido 13 mil automóveis num período de 15 anos consecutivos, senhoras e senhores, e nenhum para a frota, foi tudo no 1 a 1. Aí eu pergunto para você, quem está fazendo a continha, eu já te ajudo. Dá mais ou menos uma média de 3 carros por dia, de domingo a domingo, durante 15 anos. Pergunto para você, é alguém que a gente merece aprender o que ele tem para ensinar, sim ou não? Sim. Caramba, eu quero aprender tudo que esse cara tem para me ensinar. Muito bem, uma das coisas que eu achei bem divertida do livro dele foi o seguinte, o Joe Girard, ele fala, eu adoro dormir. A gente não imagina que o maior vendedor do mundo vai gostar de dormir. Eu estou lendo agora o livro, eu gosto de ler 2, 3 livros em paralelos, leio quase 4 livros por mês, e eu estou lendo um livro agora do Robert Kiyosaki, que ele escreveu junto com Donald Trump. O Donald Trump escreve nesse livro o seguinte, eu durmo 4 horas por noite e estou legal. Eu não sou assim, eu preciso dormir umas 8 horas. Quem aqui, seja sincero, não importa que o chefe está do lado, quem gosta de dormir de verdade? Fala a verdade, levanta a mão, dá uma olhada, vocês gostam de dormir? O maior vendedor do mundo também gosta de dormir, o Joe Girard. E sabe o que ele falou? Eu gosto tanto de dormir que vocês ficariam impressionados. Então, todos os dias que tocava o despertador, e eu acordava cedo, eu levantava da cama, eu me olhava no espelho e falava, alguém vai me pagar caro hoje por ter me tirado da cama essa hora. Ele ia para o trabalho com vontade de vender, ele ia com brilho nos olhos. Vale a pena ler o livro dele. Ele dava $20 para os concorrentes, os outros vendedores, passar cliente para ele. Quando entrava um cliente, o pessoal falava, esse aí não vai comprar nada. Ele falava, então compra o cliente de você, e vendia. Atenção, a mensagem que eu quero deixar de Joe Girard para você é a seguinte. Ele diz no livro, a mensagem, eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Eu faço amigos de verdade. Ele não deixa passar o aniversário de nenhum cliente. E ele vai mais longe.
Ele lembra do aniversário do filho do cliente. Ele lembra do aniversário da esposa do cliente ou do marido dela. Ele pega essas informações e coloca no sistema. Eu não sou nem o primeiro e nem o último escritor, palestrante, que vai te falar da importância de você lembrar, no mínimo, do dia do aniversário do seu cliente. Agora, quantos aqui na sala verdadeiramente fazem isso? Levanta a mão, por favor. Dá uma olhada. Fica com a mão levantada e olha para trás. Vocês concordam que deveria ter um número muito maior de mãos levantadas aqui? Sabe por que a gente não faz isso? Porque não é urgente. É importante, mas não é urgente. Mas essa é uma palestra de gerenciamento de tempo. O fato é o seguinte, pessoal. Na minha empresa, se você entrar no meu site e se cadastrar, a gente pergunta o dia do seu aniversário. Não pergunta o ano por educação. Dia e mês. No dia do seu aniversário você vai receber um e-mail da nossa equipe. E o que nós entendemos como valor para você? A gente vai pesquisar o seu nome. Se nós encontrarmos o significado do seu nome, a gente manda um e-mail para você dando os parabéns com o significado do seu nome. Não passa um, porque eu fui atrás do sistema. Se eu ensino isso, eu tenho que fazer isso. Se você quiser, é só fazer um teste, tudo bem? Quem vai fazer aniversário amanhã ou depois? Deixa eu ver, levanta a mão. Não adianta amanhã porque é domingo, tá bom? Mas de segunda-feira para frente já está valendo. Muito bem, gente. Já que nós estamos falando do primeiro lugar, nós estamos falando do número 1, eu quero dizer uma coisa para você. Para você ser o melhor, o número 1, extraordinário, você precisa passar em cima de alguém, precisa puxar o tapete de alguém, sim ou não, gente? Claro que não, senhoras e senhores. Para você ser o melhor naquilo que você escolheu fazer na vida, você só vai ter que ser melhor do que uma única pessoa. E adivinha quem é? Você mesmo. Essa é a batalha mais difícil que tem, mas é a batalha que vale a pena. É você melhorar a cada dia um pouquinho. É você ser melhor a cada dia em todos os aspectos da sua vida. Os japoneses chamam isso de Kaizen. Os americanos de Kanai, C-A-N-I, Constant and Never Ending Improvement, que trouxe esse, melhoria constante, incessante. Você não vai precisar, atenção, você não vai precisar se tornar um gigante, mas sim um pouquinho a cada dia. E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu não poderia deixar de falar para vocês o que eu considero como o maior exemplo de extraordinário. Eu tenho uma pergunta para fazer para cada um aqui. Depois das Olimpíadas normais, que todos nós estamos acostumados, vem uma segunda Olimpíada que não era muito divulgada na mídia. Quem me ajuda? Qual o nome? Obrigado. São as Paralimpíadas, as Olimpíadas dos Portadores de Necessidades Especiais. Você vai assistir agora uma prova paralímpica de natação. Antes de eu te mostrar, eu gostaria de algumas reflexões. Primeira reflexão é o seguinte, me ajuda aqui, turma. Na sua opinião, qual o membro mais importante do corpo humano para uma prova de natação? São os braços? Todo mundo concorda com isso? Os braços, ok. Por isso que todos os atletas aqui têm braços. O que eles não têm são ou pernas atrofiadas ou pernas amputadas. Só que atenção, tem um único atleta, um chinês, que ele perdeu os 2 braços durante a sua vida, num acidente. Eu sou engenheiro, me formei na USP, sou engenheiro eletrônico com pós-graduação em psicologia. Porque eu acho que o profissional do futuro tem que ser muito especialista. Você tem que entender de números e de gente. Não precisa ser pós-graduado em psicologia para me responder a próxima pergunta. Alguém que perde os braços no acidente pode entrar em depressão, na sua opinião? Sim ou não, gente? Pode. Tem gente que entra por muito menos, não é verdade? Tem gente, por exemplo, que fica sem grana e fica deprimido. Não é assim? Esse é o menor problema que você pode ter. Rodrigo, oi. Se você precisar explicar para Eu vou explicar, Edgar. É o seguinte, por que problema de grana é o melhor que você pode ter? Porque quando você trabalha, vende, ganha comissão e ganha dinheiro de novo, o que aconteceu com o problema, pessoal? Acabou, foi embora. O que é isso comparado a alguém que tem uma pessoa que ama numa UTI? Alguém que perdeu um ente querido? Alguém que perdeu os membros no acidente? Mas esse chinês, em vez dele ir para o sofá, se acomodar, comer compulsivamente e dizer adeus à vida, ele foi fazer alguma coisa com a vida dele. Se tornou um atleta. Prova de natação. Vamos falar da prova um pouquinho agora. Gente, é o seguinte, como a gente sabe, normalmente que um atleta ganha uma prova de natação, o que precisa acontecer? Ele precisa botar a mão na lateral da piscina, ok? Até aqui está todo mundo comigo? Se o chinês não tem nem mão e nem braço, o que resta para ele bater na lateral da piscina? A cabeça. E esse cara treinou bater a cabeça com toda a força. Ele treinou os músculos do pescoço. Eu não imagino que numa prova paralímpica, na hora que está chegando, ele vai dar uma freadinha com o pé, não é, Edgar? Não vai fazer isso. E aí, pessoal, olha só o que aconteceu. O juiz vira para ele e fala assim, meu amigo,
Se você está pensando em ganhar, você vai ter que ser mais rápido do que o braço esticado do seu adversário. Gente, você concorda comigo que se na fotografia final o adversário dele tivesse com a mão na lateral da piscina e ele tivesse com a cabeça aqui, apenas um palmo atrás da mão do adversário, ele não deveria ser o campeão? Concorda comigo? Porque ele nadou mais rápido, mas como tem sensores, o juiz diz para ele que não valia. Por que eu estou te contando isso? Porque eu quero dizer uma coisa: ser extraordinário é diferente de ser perfeito. E esse cara deu o melhor que ele podia dar naquele momento. No entanto, senhoras e senhores, para sua sorte e felicidade, para nossa sorte e felicidade, os sensores acusaram por décimos de segundos a vitória do chinês, sendo reconhecido pelo seu adversário e ganhando, no meu entender, a melhor medalha de ouro que eu já vi em toda a minha vida. Por favor, os seus aplausos para esse atleta extraordinário. Quais são as suas desculpas? Esse cara tinha todas as desculpas do mundo. E nós aceitaríamos. Eu aceitaria a desculpa desse cara. A única pessoa que não aceitou, quem foi? Ele mesmo. E olha o resultado ali. E o que eu vou te falar agora, eu só falo quando eu estou dando palestra para grupos de vendedores. Olha a expressão facial dele. Quando ele desceu do pódio, o repórter se aproximou e perguntou: por que você está, depois de uma vitória tão espetacular como essa, você está sério? E ele olhou para o repórter e disse: porque eu ganhei por muito pouco. Quase que eu perco. Eu preciso treinar muito ainda. Sabe para onde esse cara foi no dia seguinte, meus amigos? Sabe para onde? Ele foi para a piscina treinar. Eu dou palestras há 12 anos, quase todos os dias. Semana passada eu fiz Citroën, Unibanco, Liotécnica. Depois de amanhã estamos indo para Caxias do Sul. Aí eu volto para fazer uma palestra em Santos. Isso na semana que vem. Sabe quanto tempo eu me preparei para essa palestra aqui? De 1 hora. 12 horas eu fiquei na frente do computador, lendo, me preparando. Para quê? Para entregar para você o melhor de mim. Eu não me importo com a nota final. Eu me importo o seguinte: se eu dei o melhor de mim, e eu quero que você leve para casa uma mensagem: dá o melhor de você a cada segundo na sua vida. E aí os resultados, eles começam a acontecer. Mas eu tenho uma excelente notícia para você. Eu tenho uma ótima notícia. Para você ser extraordinário e estar sempre no pódio entre os primeiros, você não vai precisar ser um super-homem. Você não vai precisar ser uma mulher maravilha. Você não vai precisar ser um super-herói. A única coisa que você vai precisar ser, você já sabe: melhor do que uma única pessoa. Me ajuda de novo. Quem é essa pessoa? É você mesmo. E esse é o nosso próximo pilar, chamado Navegue no Oceano Azul e não no Oceano Vermelho. Rodrigo, que troço é esse de Navegue no Oceano Azul? Bom, quem acompanhou a revista Você S.A., acho que do mês passado, a reportagem de capa foi exatamente essa, sobre o Navegue. Quem viu essa reportagem, por favor, levanta a mão, bastante gente na sala. Vamos conhecer um pouquinho o que a Você S.A. quer dizer com Navegue no Oceano Azul. Olha só, gente, o autor do best-seller A Estratégia do Oceano Azul revela como a sua metodologia de negócios pode ser usada para que você invente o seu próprio mercado, o que o Raul Candeloro falou agora há pouco, torne o concorrente irrelevante e crie o seu novo plano de carreira. Por favor, clique, Edgar. La Estratégia do Oceano Azul. Esse livro já está escrito em 36 idiomas, em 180 países do mundo, em apenas 2 anos. Eu repito, 36 idiomas, em 180 países do mundo, em apenas 2 anos. A minha pergunta para você é a seguinte: é um livro de sucesso, sim ou não? Caramba! E resumindo o que o livro quer dizer para você, por favor, o livro quer dizer o seguinte: a questão que você deve se colocar é como criar uma carreira excepcional sem competir com um colega do lado. Como é que você vai fazer isso? Como profissional de vendas, eu imagino que é se preparando, é lendo livros, assistindo DVD, levando material para casa, fazendo mais do que os outros estão fazendo. Eu tive o privilégio de assistir em Orlando, na Flórida, o Circo du Soleil, e foi um dos espetáculos mais lindos e impressionantes que eu vi na minha vida. A pergunta é a seguinte: uma ideia que pegou toda a sofisticação do teatro, uniu a magia do curso e criou o Circo du Soleil, uma ideia absolutamente inovadora. A pergunta é: eles têm concorrente? Sim ou não? Não, não tem concorrente.
Por quê? Porque eles estão navegando no Oceano Azul e não no Oceano Vermelho. Se você perguntar, Rodrigo, como é que você utiliza essa estratégia na sua carreira? Bom, eu nem sempre fui palestrante. Assim que eu me formei como engenheiro, eu fui trabalhar na Método Engenharia e depois eu abri uma empresa chamada Organon Engenharia. E depois eu me tornei palestrante. A carreira veio acontecendo já faz 12 anos, desde 1995. Gente, o que eu fiz? Eu usei tudo que eu aprendi como engenheiro eletrônico na USP e resolvi criar algum diferencial. Aí qual é o nosso diferencial? Encontrei o DJ, o Edgar, ele hoje trabalha comigo há 12 anos, nós levamos para qualquer viagem pelo Brasil 2 computadores com centenas de músicas, ilha de edição de vídeo, câmera, para quê? Para dar um melhor efeito sonoro para você, para dar melhor interatividade com você, tudo isso por você, porque você é a peça fundamental do meu negócio. Quando eu vou fazer uma palestra numa empresa, a gente brifa detalhadamente. Eu tenho perguntas de pré-briefing, de briefing, eu faço briefing por telefone para saber se a empresa quer puxar a orelha, se ela está comemorando, se o que ela está fazendo é uma fusão, se ela está cortando os funcionários. Já aconteceu. Rodrigo, nós vamos mandar metade dos funcionários embora, você precisa motivar todo mundo. Obrigado, legal, ótima função. O fato é o seguinte, a gente realmente brifa detalhadamente. Por quê? Por você. Isso é navegar no Oceano Azul. O que o Carlos Risolf falou, as mágicas que ele começou, é navegar no Oceano Azul. E vocês viram bem, ele disse, se alguém estiver me copiando, não tem problema nenhum, porque eu já sei para onde eu quero ir. E eu estava lá assistindo falando, eu também sei o que eu faço quando alguém inventar de buscar fazer a mesma tecnologia de equipamento. E não tem problema, eu gostei do que o Carlos falou. Às vezes as pessoas copiam o que você faz por admiração. E a gente tem que saber isso. Quando eu vejo isso, eu fico feliz. Então, gente, você precisa buscar como seria na sua carreira navegar no Oceano Azul. Qual é a inovação que você pode criar? Qual é o valor que você pode oferecer no mercado? Um diferencial. Por exemplo, esse cara que nós aplaudimos agora há pouco, Ayrton Senna. Gente, se eu falasse para você que ele navega no Oceano Azul, talvez você ia falar assim para mim, não acredito, ele tem concorrente. Nigel Mansell, ele tinha, Alan Prost e todos os outros pilotos. Assina embaixo que o Senna, ele competia com uma única pessoa. Adivinha quem é? Ele mesmo. O Senna, ele já era o pole position, ele já era o primeiro lugar, ele já era o número 1. Ninguém mais podia ameaçar a pole dele. Os mecânicos falavam para ele, Senna, você não precisa mais ir. Mas ele tinha mais um jogo de pneus e ele dizia, eu vou. Porque eu sei que eu posso diminuir o meu tempo. Então, pessoal, ouvindo isso, a gente conclui que ele estava competindo com ele mesmo e não com os outros. E agora, o nosso último pilar, e talvez o mais importante deles, seja feliz no caminho. Gente, dia 25 de agosto de 1995, foi o dia do meu renascimento. Eu nasci em 8 de junho de 70. Mas no dia 25 de agosto de 95, eu tive uma mudança completa na minha vida. Eu era engenheiro, como eu te falei, eu era completamente diferente do que você está conhecendo hoje. Eu diria que eu era extremamente tímido, inseguro, totalmente quebrado financeiramente falando. Eu brinco que na época eu andava só de Mercedes-Benz, com cobrador, com motorista e com um monte de gente, sabe? Mercedes coletiva. Não tem nada de errado de você andar de ônibus. O errado é você achar que você merece andar de ônibus pro resto da sua vida. Isso é que está errado. É você achar que você não merece mais. E uma das profissões que eu mais gosto é um profissional de vendas. Por quê? Você decide o quanto você vai ganhar. Você decide o quanto que você quer fazer de dinheiro. Ah não, está na mão dos clientes. Não está. Está na mão, está nas suas mãos. A sua capacidade de controlar suas emoções, a sua capacidade de lidar com as objeções, a sua capacidade de aguentar um não, a sua capacidade de estar sempre entusiasmado e automotivado. Eu saí do ônibus e comprei o carrão dos meus sonhos, com banco de couro, ar-condicionado, importado, 5 anos depois daquele dia 25 de agosto. E quando eu comprei o carro, sabe o que eu descobri, pessoal? Era só um carro. Então, o que eu estou tentando falar para você é o que eu não tinha aprendido naquele dia, naquele divisor de águas. O que eu estou tentando te falar é que você não vai ser feliz comprando carro, casa, com dinheiro no banco, com um monte de coisas materiais. Porque a felicidade não está no fim, ela está, só tem um lugar para você ser feliz.
E você já viu em palestras anteriores, Cláudio Diogo disse isso. Só tem um lugar para você ser feliz, um momento para você ser feliz. E esse lugar é aqui, e o momento é agora, presente. Ou você decide ser feliz, ou se você esperar que a felicidade está na realização das suas metas pessoais, você vai sofrer muito. A felicidade, ela está no caminho e não no fim. Rodrigo, como eu faço para ser feliz? A melhor maneira que eu encontrei, pessoal, é refletindo a respeito de uma frase de Martin Luther King, que ele diz: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser ainda, e eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Você já é um vencedor, só que às vezes você esquece de olhar para trás e ver o quanto você já cresceu. E existe uma coisa que a gente deve fazer todos os dias: agradecer, a gratidão. Quando você agradece o que você já tem e tem metas no futuro, você se torna uma pessoa mais motivada, entusiasmada, você se torna um automotivado. Peraí então, se a felicidade está no caminho e não no fim, por que o primeiro pilar é tenha metas pessoais? Eu te explico. Porque quando você tem as suas metas claras, definidas, escritas no papel, você tem um motivo para pular da cama, para entrar em ação. As metas, elas te dão esperança no futuro, e a esperança no futuro te dá poder, força, energia, entusiasmo e felicidade no presente. 25 de agosto de 95, Rodrigo, tímido, inseguro, sentado lá no fundo. Eu não tinha coragem de sentar aqui na frente, não. Cadê o Joval? Cadê o Joval? Sempre o palestrante pega quem está aqui na frente, não é assim? Pois é. Quando ele olhava para o fundo, eu era tão tímido que eu me escondia na cabeça de quem estava na minha frente. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, morrendo de medo dele me chamar para alguma coisa. E naquele dia ele pediu para nós escrevermos nossas metas. Ele passou um papel em branco para cada um e pediu para nós escrevermos. Eu faço uma pergunta. Quantos aqui têm suas metas claras, definidas, calma, escritas em algum lugar, e atenção, com datas para acontecer? Eu não estou falando da meta da empresa. Eu estou falando das suas metas de vida. Quem tem, levanta a mão, por favor. Uau, uma salva de palmas para essas pessoas, por gentileza. Realmente a gente agora está no número legal. Agora vai acontecer uma coisa muito interessante na palestra. Quem tem as suas metas escritas vão se identificar com o que eu vou falar. Quem não tem, não se sinta mal por isso. Talvez ninguém nunca te mostrou o quão poderoso é isso na sua vida. E se tem uma lição de casa para você fazer hoje, ou amanhã, ou o mais rápido possível, é pegar um papel urgentemente e colocar nesse papel tudo o que você gostaria de ser, fazer e ter na sua vida. Atenção, com datas para acontecer. Porque se você falar, um dia eu vou para Disney, esse dia não chega nunca, conta para os seus filhos, eles não vão deixar você esquecer. E todo dia você vai ter uma motivação nova para trabalhar com mais vontade. Gente, quando eu estava sentado lá, e o palestrante pediu para nós escrevermos as metas, eu confesso para você que eu olhei para o papel e eu não escrevi nada. Sabe por quê? Talvez pelo mesmo motivo que algumas pessoas que não levantaram a mão também não escreveram suas metas. Eu não tenho vergonha de te falar. O motivo, sabe qual era? Medo. Eu estava morrendo de medo. Medo de quê, hein, pessoal? Alguém me ajuda? Medo de não conseguir, medo da frustração, medo da rejeição, medo de me olhar no espelho e continuar andando de ônibus e não ter mudado nada da vida. Eu tinha medo do compromisso. Mas sabiamente aquele palestrante pediu para todos fecharem os olhos. Ele não é ninguém famoso, hoje é um amigo pessoal, presidente de uma rede de franquias de escola de idiomas, que eu fui vice-presidente durante um bom tempo. Ele pediu para todos fecharem os olhos e eu fechei os meus. E naquele momento, a minha vida mudou como um divisor de águas. Por isso, pessoal, eu acredito muito nesse trabalho. Eu acredito na missão dos palestrantes que estiveram nesse palco. Eu faço o que eu faço com amor, porque um dia mudaram a minha vida. E se isso aconteceu comigo, a minha missão de vida é fazer uma diferença na vida das pessoas. Eu não sei quantas pessoas vão entender o recado aqui hoje, mas se alguém chegar em casa, escrever as metas no papel e me mandar um e-mail daqui 1, 2, 5 anos falando, Rodrigo, valeu aquele dia 5 de maio, obrigado pela dica, sabe o que eu vou falar? Missão cumprida, valeu encerrar aquele evento, valeu falar com aquelas pessoas, porque pelo menos um tomou a decisão. E sabe qual é a boa notícia? É você que escolhe se você vai ser esse um ou não. Ele pediu para nós fecharmos os olhos e eu confiei nele e fechei. E ele começou, Rodrigo, claro que ele não falou meu nome, ele não me conhecia,
mas parecia que ele falava comigo. Imagine que você está saindo de um hospital agora, e eu vou repetir exatamente o que ele me falou, e o médico dá uma sentença: você só tem mais 6 meses de vida. O que você faria, hein? Uma coisa é eu falar aqui para você, outra coisa é você estar com os olhos fechados sentindo isso no coração. E ele continuou falando: enquanto você ficar apenas sonhando com as coisas que você deseja ser, fazer e ter na sua vida, e nunca levantar da cadeira e entrar em ação, você vai continuar vivendo numa terra de ninguém. É uma terra onde você não é infeliz, mas você também não é feliz de verdade. Você passa por essa vida constantemente dando desculpas para você mesmo, desculpas para sua família, desculpas para o seu trabalho, desculpas para a pessoa que você ama, do porquê que você ainda não está vivendo a qualidade de vida que você merece, que a sua inteligência merece, que os seus filhos e a sua família merecem. Eu lembro de abrir os olhos, pessoal, e agora eu não tinha mais medo. Sabe por quê? Alguma coisa mudou dentro de mim, e eu pensei: eu estou muito longe de ser quem eu gostaria de ser, e o pior que pode acontecer quando eu escrever no papel é não acontecer, me ajuda aqui pessoal, é não acontecer nada. Então eu criei coragem e escrevi. Primeira coisa que veio na minha cabeça, olha como o nosso cérebro é engraçado, aprender a tocar violão. Eu não queria morrer sem aprender a tocar violão. Olha que legal. Quantos aqui tem vontade de aprender a tocar violão, mas não sabem ainda? Levanta a mão, por favor. Olha quanta gente. Posso falar com você? Josmane. Por que você ainda não sabe tocar violão, Josmane? Obrigado, Edgar. Não precisa falar, Josmane. Qualquer coisa que o Josmane fale agora é uma desculpa, concorda comigo? E eu conheço as desculpas, eu tinha as minhas eram o seguinte: Giovanni, vê se você se identifica com alguma. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho violão e dói o dedo. O fato de eu ter escrito fez com que 90 dias depois eu estivesse tocando violão sozinho, com o violão emprestado do meu vizinho. E eu pedi só para ele me entregar afinado, porque eu não sabia ainda afinar. Enquanto eu estava escrevendo minhas metas, o palestrante disse uma frase que nunca mais vou esquecer. Ele falou o seguinte: Rodrigo, pense grande, seja generoso com você, mire na lua, pois se você errar, acertará as estrelas. Eu falei: ah é? Deixa comigo, o papel aceita tudo. Fui lá e comecei a escrever: mergulhar em Fernando de Noronha com os golfinhos. Fala sério, pessoal, não é uma boa meta, pessoal? O papel aceita, é só colocar lá. Aí eu pensei assim, sabe o que? Já que vai morrer mesmo, então eu quero saltar de paraquedas. Escrevi lá, saltar de paraquedas. Aí eu pensei, eu não quero morrer sem ver neve. Escrevi, conhecer a neve. Já que eu vou conhecer a neve, foi bem assim mesmo, gente. Porque ele mandou a gente pensar aqui, se tempo e dinheiro não fosse problema para você, o que você escreveria? Sonha grande. Eu falei assim, bom, já que eu vou conhecer a neve, eu vou querer esquiar na neve, esquiar na neve. Já que eu vou esquiar na neve, eu vou esquiar na água. Se eu vou esquiar na água, eu vou querer uma lancha. Uma lancha eu podia morar na praia. Então eu coloquei lá, morar de frente para o mar. Aí eu peguei e falei assim, bom, também gostaria de conhecer a Disney, fazer alpinismo, enfim, comecei a escrever um monte de coisa. Turma, as 2 últimas metas que eu escrevi, que realmente mudaram a minha vida. A penúltima foi escrever um livro e a última foi: um dia eu quero fazer o que esse cara está fazendo por mim, eu quero poder fazer pelas pessoas. E eu estou aqui falando com você, realizando o meu sonho, que eu faço com muito amor e com muita paixão. Eu espero de verdade que as palavras que você ouviu de todos os palestrantes aqui tenham feito valer a pena o seu tempo e o seu investimento no aspecto de você sair daqui e realmente transformar a sua vida. Resumindo essa história toda, tudo que eu escrevi em 5 anos aconteceu. Esquiei na neve, fui para Disney, saltei de paraquedas, comprei a lancha, também já vendi, 2 alegrias de comprar e de vender. Segundo meu amigo Gustavo Cerbasi, ele fala, é melhor ter um amigo com lancha do que você ter a sua lancha, porque ela é um baita de um passivo. Então eu resolvi ter amigos com lancha. Enfim, gente, fui piloto de parapente, tudo que eu quis aconteceu. Eu estou aqui para falar para você o seguinte, eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando porque eu acredito nisso. E eu já vi centenas de pessoas que passaram pelos meus treinamentos, escreveram suas metas e realizaram seus sonhos também. A penúltima também aconteceu. Eu pensei, se isso aqui der certo, eu vou escrever um livro e talvez alguém além da minha mãe compre, né? Porque se você escrever um livro, fica tranquilo, mamãe compra o primeiro exemplar. Eu lancei o primeiro livro, A Resposta do Sucesso está em suas mãos. Eu estou relançando no meio do ano. Esse livro, gente, depois de bater na porta de várias editoras e uma acreditar em mim, a primeira edição acabou em apenas 30 dias. Aí eu escrevi o livro dos meus sonhos na editora dos meus sonhos. 2 anos para escrever o livro, Faça Diferente e Faça a Diferença. Um livro que te ensina a escrever as suas metas como um romance. Ele é gostoso de ler.
É típico para as pessoas que não têm muito hábito de leitura, porque ele te prende. Em 1h30 você termina de ler o livro. O livro te ensina através de um romance como você faz para escrever as suas metas do jeito certo. Porque eu fiz tudo errado, eu só escrevi metas de longo prazo. O palestrante falou assim, se você não sabe como você vai conseguir realizar suas metas, coloca tudo para 5 anos no futuro. Qualquer coisa que você consegue sonhar, em 5 anos você pode realizar. Eu pus tudo lá, ano 2000, ano 2000, ano 2000. Eu só tinha posto violão como meta de curto prazo. Gente, a primeira edição do Faça Diferente, Faça a Diferença esgotou em apenas 7 dias, 3 mil exemplares. Só no lançamento, 600 cópias foram vendidas, ajudado pela Rádio Nova FM, com o Irineu e com toda a equipe de parceiros e amigos. Aí, olha que interessante. O mesmo Rodrigo tímido de 12 anos atrás, fui convidado por um escritor na Nova Zelândia para adaptar um livro de estratégias de vendas e valor, como você oferece valor e não vendas. O Edilson da KLA já trouxe esse autor chamado Ian Brooks para o Brasil. O Ian Brooks já é best-seller internacional e eu fui convidado para adaptar o livro com cases de empresas brasileiras, adaptar aqui para o Brasil. E olha só, gente, que interessante. Gigantes da Motivação, idealizado pelo nosso amigo Raul Candeloro. Eu fui lembrado entre os 25 nomes, entre tantos palestrantes no Brasil, entre os 25 mais lembrados nos Gigantes da Motivação. E semana retrasada eu recebo um e-mail da revista Venda Mais, que me deixou feliz da vida, dizendo que eu também fui selecionado entre os Gigantes da Liderança, que vai estar saindo agora em maio, entre os 25 nomes mais lembrados sobre Gigantes da Liderança. Tem pessoas que não gostam muito de ler, preferem assistir DVDs. Eu recomendo, antes de ir embora, dá uma olhada em todo o material que tem aí. Não só do Rodrigo, mas todos. Leva alguma coisa para casa, faça mais do que as pessoas estão fazendo. Os meus DVDs são o seguinte, olha só. Eu tenho o DVD Profissionais de Vendas, que ele fala sobre tratar objeção, rapport, fala sobre espaços do fechamento. O DVD de atendimento ao cliente e a arte de falar em público. Muito bem, para nós irmos agora para o encerramento, e eu estou certinho no tempo, vamos em frente, por favor. Aqui está você e lá estão as suas metas. A única coisa que pode te separar de realizar os seus sonhos, senhoras e senhores, é um negócio que me atrapalhou no momento que eu tinha que escrever minhas metas. Eu já te falei, vamos ver se você estava prestando atenção. O que é o nome disso? Medo. Barreiras, crenças limitadoras, sentimentos negativos. E agora eu quero convidá-los todo mundo para essa dinâmica de encerramento. Como nós vamos fazer? Pega uma folha em branco, por gentileza, e pega a sua caneta. Todo mundo com folha e papel na mão? Legal. O que você vai escrever nesse papel, pessoal? Atenção aqui comigo. Emoções negativas que você não aguenta mais. Você vai escrever nesse papel. Ansiedade, preocupação, medos, aquilo que te atrapalha. Só que eu preciso de uma coisa. Esse exercício é absolutamente individual. Nada de ficar colando o medo alheio, ok? E nem cutucando o amigo do lado e falando, dá uns medinhos aí que eu tô com pouco. Cada um com seus, tá bom? Então você vai escrever nesse papel, medos, barreiras, sentimentos que limitam o seu sucesso, emoções que você não aguenta mais e não suporta mais. Porém, algumas pessoas, olha só gente, vença seus medos, não escute mais a dor, vai para onde tem a luz. Agora tempinho, 1, 2 minutos no máximo para vocês escreverem no papel tudo o que você não aguenta mais em sua vida que está te atrapalhando. Sentimentos que limitam o seu sucesso, tanto profissional quanto pessoal. Talvez você não esteja com o sentimento das vendas na sua empresa estar abaixando, de você não estar conseguindo vender tão bem quanto você gostaria. Talvez você esteja com o sentimento de estar perdendo clientes para o concorrente. Talvez você esteja com o sentimento de não conseguir inovar, criar, oferecer valor no mercado. Sentimentos que limitam o seu sucesso. Talvez você tenha um sentimento, mas ninguém aparece na loja. Ou então, eu não termino o que começo. Quantos aqui já começaram o curso de inglês e não terminaram? Não precisa levantar a mão, só pensa. Uma academia de ginástica e não terminou, um regime e não terminou. E aí um livro e você não terminou. E aí você fala assim, eu nunca mais vou ler porque eu não termino mesmo. Cuidado com isso. Próximo. Às vezes eu passo dias sem vender. Vamos em frente. A cada mês começa tudo de novo, aquele sentimento de preguiça, de inércia. O sentimento de frustração é horrível quando eu escuto um não de um cliente meu. Medos que te limitam. Medo de errar. Segundo o Walt Disney, ele diz, você erra 100% dos chutes que você não dá. Se você nem tentar, você já errou. Próximo. Medo de ser traído. Medo de negociar. Medo de ouvir um não, medo de não conseguir vender, medo de mudanças, medo de trabalhar sob pressão, medo do desconhecido.
Medo de não ser reconhecido no seu trabalho, medo da decepção, da frustração, da rejeição, medo de você seguir um caminho errado, medo dos seus filhos seguirem um caminho errado. Quantos aqui são casados? Por favor, levanta a mão. Medo do casamento não dar certo, pode ser um medo que te acompanha. Quantos aqui são solteiros? Levanta a mão, por favor. Medo de não casar nunca. E quantos aqui são separados? Levanta a mão, por favor. Medo de casar de novo. Cada um tem o seu momento. E por fim, medo de você não poder dar o melhor de você na vida e se arrepender depois. Estamos quase terminando o evento inteiro. Agora com você, pega o seu papel e fica de pé. Pega o papel e fica de pé. Começa a rasgar em pedacinhos. Rasga, rasga, rasga com vontade. Quando eu contar até 3, fica de pé e rasga. Você vai jogar pra cima e vai abraçar a pessoa que está do seu lado, como se fosse aquela que você mais ama em sua vida. Prepare-se, vai lá. 1, 2, 3, vai, joga! Abraços, abraços, abraços!